Olá, internet! Seja muito bem-vinda a mais um podcast da Companhia Fênix. Hoje nós estamos aqui para falar da nossa mais recente estreia, o espetáculo Cidade dos Sonhos. E já tivemos uma pré-estreia, essa semana será a estreia. E nós estamos aqui para falar tudo para vocês sobre essa peça, revelar todos os segredos dela. Então esse podcast tá cheio de spoiler, né? A gente já recomenda que se você não assistiu a peça, se ainda vai assistir, ou se de repente quer ficar com alguma interpretação mais subjetiva, a gente recomenda que não assista, porque hoje nós vamos desmistificar aqui tudo. Vamos falar da pesquisa, vamos falar o porquê de cada coisa. Eu tô com um texto aqui até, com anotações, para realmente abrir o jogo em relação à Cidade dos Sonhos. Então, se você está curioso, quer saber muito mais, fica aqui com a gente. Eu sou o Will Jesus, eu escrevi a peça. Eu disse recentemente que essa foi a peça que eu mais gostei de escrever, porque realmente foi a pesquisa que eu mais gostei de fazer. E eu acho que foi uma pesquisa muito bem detalhada, então por isso, para mim, a Cidade dos Sonhos vem com essa sensação, com esse sentimento. Essa peça também foi a peça mais minuciosa. No texto, quando a gente recebeu o texto, tinha notas do autor. Então, para explicar até para os atores e atrizes o porquê daquela cena, o porquê daquele jeito, cada detalhe tinha um significado. E é claro que a plateia não vai pegar todos os detalhes, porque a intenção mesmo é que fique para o nosso próprio estudo. Mas com esse podcast, vocês vão entender muita coisa do que aconteceu e vai expandir a cabeça de vocês de uma maneira, porque eu fiquei muito orgulhosa desse texto. É um texto, assim, muito inteligente. E agora a gente vai abrir o jogo. Antes de mais nada, todos os nossos processos criativos, principalmente os autorais, eles passam por um toró de ideias com o grupo. Então, num determinado momento, a gente se reúne e conversa com o grupo sobre a mensagem que nós queremos passar, o que nós queremos contar no nosso próximo espetáculo. E essa ideia surgiu desse toró de ideias, partindo dessa era digital. Nós estávamos no meio da pandemia, tendo nossas reuniões online. Isso é muito importante dizer, que essa peça nasceu no digital. Assim, nós estávamos nos nossos encontros digitais, todas as reuniões foram remotas. Inclusive, a defesa de personagens também foi uma defesa remota, que foi completamente diferente pra gente. Então, nós estávamos ali refletindo sobre esse momento da pandemia, onde tudo acontecia no digital, onde a nossa vida era ali, a nossa vida social era completamente digital. Então, começamos a conversar sobre os efeitos positivos e os efeitos negativos que a internet estava nos causando em plena pandemia. E não só em plena pandemia, coisas que aconteceram antes, inclusive. Porque todos nós passamos por momentos super positivos, mas também super negativos. E a partir dessas experiências, nós decidimos trazer essa história, que é uma história de uma menina que vive... O grande plot da peça, que na verdade é uma coisa que cada pessoa vai pegar num momento, né? Algumas pessoas vão pegar na última cena, outras já começam a perceber na segunda cena. E é por isso que é uma peça que foi muito difícil pra gente conseguir falar dela antes de estrear, porque o plot dela é um plot muito delicado, e a gente quis deixar tudo na cara o tempo todo, ao mesmo tempo que sem falar o que é. Então a Cidade dos Sonhos nada mais é do que a internet, né? Então a gente vem com essa ideia de uma primeira cena num lugar remoto, pacato, calmo demais, né? A gente veio com a ideia até de fazer uma coisa mais naturalista mesmo. E aí a gente entra na internet. A Elisa entra na internet, ela vai pra internet. Então, assim, durante todo o espetáculo, em nenhum momento ninguém chama o lugar de cidade.
né? É um detalhe. Então, o único lugar que tem cidade é o título da peça, propositalmente. Então a gente chega lá com uma ideia de que ela tá saindo de um campo e indo pra uma cidade grande, e na verdade não, ela só tá entrando na internet. Esse é o plot da peça que a gente deixa lá pro final, e que a gente quis deixar desde o começo meio que na cara. Então, por exemplo, o cartaz da peça. Se você olhar o cartaz da peça, ele tem lá um Wi-Fi gigante, e tem os prédios da frente, eles são inspirados no formato daquele plug de rede. Se você está assistindo no YouTube, eu vou deixar uma imagem aqui. Então, o tempo todo a gente está dando sinais, indícios, mas ao mesmo tempo não falando do que se trata, né? Acho que essa é a grande virada assim, da peça, a grande ideia. E esse conceito de cidade do interior pra cidade grande deu muito certo, porque quem não tinha assistido ainda, na nossa antecipação, né, divulgação, a gente sempre dizia que era uma menina que estava em busca de uma oportunidade, e essa oportunidade a gente sabe que na internet tem muita oportunidade, tem muita visibilidade, e que ela conquistaria isso nessa cidade grande. Então todo mundo achava que era uma menina do interior passando por uma cidade grande, que lá ela iria crescer. O que não deixa de ser verdade na internet, porque hoje a gente tem até aquele ditado que de quem não é visto não é lembrado. Isso se fala muito na internet, porque hoje as pessoas estão na internet, as oportunidades estão na internet. Nós estamos entrando Nós estamos há um tempo já numa era digital que quem não está na internet hoje não existe. E né? nunca nós ouvimos falar tanto isso quanto realmente agora nessa época de pandemia, né? Muitos negócios foram para a internet, muitos negócios começaram agora nessa época e todos na internet, né? Então, assim, se a gente vai pensar no marketing digital e tudo mais, na internet em si, as pessoas estão dizendo que a pandemia acelerou esse crescimento, tipo assim, acelerou 5 anos a pandemia. Esse crescimento digital, acho que essa é a melhor forma de falar, né? Então nunca esse assunto esteve tão em alta, né? Assim, então eu acho que é um assunto que já estava talvez até no inconsciente coletivo, né? Já tinha muita gente falando, olha, o futuro é aqui, é aqui, é aqui. A gente tá ouvindo isso há anos, na verdade, né? Sim. Mas nunca foi tão evidente, nunca tivemos esse choque tão grande de falar, não, cara, agora o negócio é aqui mesmo. Mas sempre passamos muito tempo na internet, né? Desde que a gente tem acesso a celulares com muito mais facilidade a Wi-Fi, porque a gente, quando nós éramos mais novos, né, nós somos de uma geração que a gente não tinha celular com internet, nem câmera muito ruim, e a gente foi crescendo, assim, eu acho que mais na nossa fase adulta a gente teve esse acesso. E hoje não, as crianças têm desde muito cedo. Então, como nós passamos muito tempo na internet fazendo absolutamente nada e muitas vezes sendo afetados por notícias ruins, por influências ruins ou se comparando com as outras pessoas, e a gente começa a entrar num outro lado, né? Como a internet afeta a nossa vida em vários aspectos, a nossa saúde, a nossa forma de agir, de se comportar, de se relacionar. E aí, vou pegar um gancho agora, vamos falar desse brainstorm, da ideia que a gente tem de trazer todas essas reflexões antes da gente pegar detalhes da peça, tá? Porque essa contaminação, principalmente da comparação, é muito engraçado, porque faz tempo que a gente ouve falar que ninguém posta marmita na internet, né? Todo mundo posta ali a foto de um prato bonito, eu acabei de fazer, ninguém... As pessoas são todas perfeitas, né? Todas perfeitas, só mostra o lado bom. Agora, depois que a gente já sofreu alguns efeitos disso, agora se fala da humanização. Agora se fala de mostrar a sua vulnerabilidade, porque
nessa de mostrar a sua vulnerabilidade, você acaba se identificando com uma pessoa também que também passa por isso ou já passou. Mas sofremos muito com essa coisa da comparação. E mesmo assim, as pessoas, mesmo com essa humanização, as pessoas têm medo de se expressar porque têm medo do julgamento. E essa foi uma reflexão que tivemos também em grupo. E aí temos essa dualidade de ser quem você é na vida real, de mostrar, de se expressar o que você pensa, ou um personagem, ou exatamente, ou se limitar para ser aceito. Então é uma reflexão para tomar cuidado com quem você se torna na internet, se você é totalmente reprimido ou se você se torna uma pessoa que é totalmente agressiva. Então, como você está se expressando ou não se expressando na internet? Você está sendo quem você é ou quem você precisa ser para ser aceito? Porque a gente entra também naquela coisa de popularidade, que hoje em dia, número de seguidor acaba importando mais do que o seu próprio talento. E aí eu jogo uma reflexão aqui, que é aquela que já vem rolando na internet, sobre os apoio dos artistas, porque no fim a Elisa é uma artista. Você está apoiando um artista ou você está apoiando um famoso? Porque existe, apoie os artistas, apoie a arte, mas você apoia os artistas que estão do seu lado, que não são famosos, que estão crescendo com isso, ou você apoia só os artistas famosos, aqueles que já estão bombando? Reflexão, que também a gente discutiu. Você falou desse lance da geração. A nossa geração realmente não pegou tanto da internet, né? Principalmente a adolescência, né? A nossa adolescência, ela não foi... A gente não tinha tantas redes sociais e tudo mais. A gente começou com isso quando a gente já era jovem, mais adulto e tal. E esse também foi um ponto que a gente trouxe, assim, foi pensado, né, nessa pesquisa, de como isso impacta, né, as gerações atuais, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Will Smith muito engraçada, que ele fala que quando ele era adolescente, ele era idiota, mas ele era idiota no privado. Idiota é um modo grosseiro de falar, né? Mas a gente sabe, quando a gente é adolescente, a gente faz umas coisas que não fazem tanto sentido assim. A gente é mais, né? Só que isso gera um adolescente que tá gravando, que tá se filmando, que tá o tempo todo se expondo na internet, e como tem a tendência a fazer coisas meio idiotas, né? Isso gera um grande problema, porque as pessoas começam a julgar aquilo, as pessoas começam a cair matando em cima daquilo. Às vezes um adolescente, 15, 16 anos, ele é muito novo, assim, e aí ele vem... Como que ele tem que encarar esse linchamento, né? Que foi uma das coisas que a gente quis trazer pra peça, e quis pensar como isso é normal na internet, né? Aliás, esse é um grande ponto da peça também o tempo todo. Na Cidade dos Sonhos acontecem coisas absurdas, só que todo mundo age como se aquilo fosse normal, sabe? É normal uma pessoa ser linchada, é normal uma pessoa ser amada, odiada, excluída, não sei o quê, agredida, né? Não fisicamente, mas verbalmente e tudo mais. Então a gente quis trazer muito também essa questão do impacto, né, na vida das pessoas que foram crescendo com a internet também, né? É o medo da política do cancelamento, né? Porque existe isso, e aí quando você é novinho, você tá crescendo com isso, você vai ficando mentalmente debilitado, você vai ficando mentalmente fraco, com medo de se expor, ou muito agressivo, sem medir consequências. Que na internet você afeta as pessoas não conseguem pensar que do outro lado existe uma outra pessoa. Tem uma passagem na peça que diz isso, que fala, as pessoas, elas não fazem ideia do mal que estão fazendo, porque ali é como se elas fossem avatares, e elas dizem sem medir nenhuma consequência, elas não têm ideia. E o mal que isso faz, gerando suicídio, gerando ansiedade, gerando depressão, é muito perigoso. A gente toca nesse ponto da gota d'água, né?
Às vezes a pessoa tá ali só pra provocar e ela não tem ideia do mal que ela tá fazendo pra outra. Às vezes um comentário é a gota d'água, né? Às vezes um xingamento é a gota d'água, né? Eu penso que... Agora é uma reflexão minha, tá? Uma opinião minha. A gente vai conhecendo, a gente dá aula pra muitas idades diferentes e a gente percebe como a geração mais nova é mais frágil com relação a sentimentos e pensamentos. E a nossa geração... A gente até viu um vídeo recentemente que a geração da minha mãe batia o ombro e nem tava nem aí. A nossa geração batia o ombro, xingava e saía. E a geração mais nova bate o ombro e, meu Deus, tá sofrendo, tá doendo. Mas eu acho que isso tem muito a ver, não só também com criação, que a gente vai estudando, mas também tem a ver com a internet. Porque nós estamos sendo muito mais afetados do que a gente não teve esse reflexo. A gente não se expressava dessa forma na internet. E as pessoas hoje vivem na internet. Então acho que isso é um reflexo, sim, desse medo de julgamento e de tudo que nós estamos falando aqui. Eu acho que até mesmo qualquer pessoa que se expõe na internet, eu acho que passa por esse medo de julgamento em algum momento, sabe? Por mais que às vezes a pessoa tome uma postura de falar, não, eu vou falar mesmo o que eu quiser e tudo mais, a internet funciona com a popularidade, vamos dizer assim, né? Não adianta você querer ser um cara muito... Você só consegue ter uma visibilidade na internet, eu acho, se você tiver uma galera ali, um grupo de seguidores, né? Então, às vezes tem gente que se posiciona de maneiras ruins na internet e aí ele acaba dando voz para muitas pessoas que também pensam desse jeito, o que é muito perigoso, que é inclusive também discutido na peça, assim, né? Talvez não tão diretamente, mas... E existem pessoas que também não conseguem nem se posicionar, justamente por daí tem muito, muito medo, né? Mas eu acredito que todas as pessoas hoje que estão na internet, elas têm algum nível, algum medo de, sei lá, falar alguma besteira e passar por um cancelamento, passar por um puta problema desse, sabe? E realmente eu acho que as gerações mais novas, né? Como você disse, a nossa geração já é mais sensível que a anterior e assim por diante, né? As coisas mudam também, isso tende a ser cíclico, né? Provavelmente algumas outras gerações vão começar a vir muito mais duras em relação a algumas coisas. É cíclico isso, né? Mas eu acho que a influência da internet nessa questão de julgamento, né? E nessa questão de você não desligar, né? Porque na nossa época a gente ia pra escola, sei lá, de repente você tinha alguém que te provocava na escola, eram aquelas horas ali, depois você voltava pra casa, você tava em paz, teoricamente, né? Agora hoje, você tem... crianças, adolescentes, sei lá, atormentando uns aos outros, adultos também, né, na verdade, 24 horas por dia, né? Então, assim, é uma pressão, é um negócio que você não consegue se livrar, e a gente é muito viciado em né, vamos ser sinceros, a nossa geração já até dos nossos pais acabou se tornando viciada em ficar no celular, em ter sempre ali uma rede social, alguma coisa e tudo mais. E aí você começa a ter esse tipo de perseguição 24 horas por dia, né? E isso que você falou é muito importante, porque na nossa geração, quando a gente não tinha internet dessa forma, quando acontecia alguma coisa na escola, existia uma briga, existia um bullying ali, que a gente não tinha esse nome, bullying, mas aconteciam essas coisas. Quando chegava em casa, era ali um momento de refúgio. E só as pessoas que estavam ali sabiam do que tinha acontecido. Hoje, esse bullying é em larga escala. Nossa, é verdade. Ele viraliza, né? Ou seja, a pessoa que brigou, ela não vai brigar só ali. Ela vai jogar na internet pra todo mundo saber o que aconteceu. Então, você acaba tendo mais medo do virtual do que aconteceu ali. Então, assim... É problemático e a gente traz esses problemas. Porém, nós temos o outro lado da internet. Porque a internet, assim como tem o seu lado muito ruim, e
E aí, a gente reforça que a internet não é ruim, as pessoas são. As pessoas acabam se tornando tóxicas, porque elas se transformam na internet, escondidas atrás de um avatar, de uma tela. Mas se elas tivessem essa consciência de que atrás existem pessoas, porque uma das reflexões da peça é o seguinte, a gente queria trazer para a cena as coisas acontecendo pessoalmente. Porque é muito mais impactante uma pessoa te xingar dessa forma na sua frente do que por trás. Só que o efeito é o mesmo. Então como seria se essa pessoa falasse isso na sua cara? Ela teria coragem de falar na sua cara o que ela fala pela internet? Muitas vezes não. Acho que 99% das vezes não. Então, existe isso na peça. Então a gente traz os ambientes, as pessoas falando isso na frente das outras e o como isso incomoda a plateia. E como isso incomoda as pessoas, né, que estão ali na cena. Porém, nós temos o lado positivo também, que é o lado da representatividade. Assim como as oportunidades, a visibilidade que você tem, a chance de crescimento, de se expressar, de conhecer pessoas, de conhecimento, de informação, rapidez, tudo, nós também temos o lado positivo, que é a representatividade. Então, antes, quando a gente não conhecia pessoas que passaram por coisas que a gente passou. Hoje, se a gente jogar na internet um tipo de problema, um tipo de situação, você vai achar milhares de pessoas que passaram por aquilo e estão ali dispostas a te acolher, a te auxiliar, a te ajudar. Então, isso também é muito importante, porque antes não se falava de coisas que hoje se fala e a gente amplia nossa consciência sobre alguns debates, sobre algumas causas que são importantes. Não se falava de gordofobia antes. E assim, já existia gordofobia, sempre existiu. E hoje se fala porque teve gente que botou a boca ali no trombone pra falar: eu sofro com isso e eu não suporto mais. E outras pessoas que sofriam com isso foram lá e falaram: putz, eu me reconheço nessa fala. Foi dado voz pra muita coisa que a gente Sim. nunca ouviu antes, né? Isso é muito importante. E assim, você falou de problemas, né? Eu vou além, assim, não só esse tipo de problema, mas qualquer problema, né? Hoje é engraçado, né? A informação da internet eu acho uma coisa assim maravilhosa. Você não tá conseguindo desentupir uma pia. Se você escreve no YouTube lá como desentupir pia, cara, tem 10 vídeos lá te ensinando, sabe? É muito fácil, tá tudo na nossa mão mesmo, né? E assim, são pessoas que estão ali fazendo bem, né? Porque o cara que fez um vídeo ensinando a desentupir a pia, ele não ficou milionário pra fazer esse vídeo, nada disso. Ele não, talvez nem tenha ganho dinheiro, mas é só pela troca de informação, é só ali pelo lance de um ajudar ao outro mesmo, né? E a gente também traz um pouco disso na peça, assim, né? Tem toda essa questão da representatividade também, que é super importante, que a gente traz ali como a figura de uma assistência e tal, né? E tem essa... Mas assim, a gente acaba focando mais nas partes de crítica mesmo, assim, né? Porque é o que a gente queria pegar mais mesmo, é nesse calo, né? E aí, pra escrever tudo isso, em relação a tudo isso, né? Dessa parte da internet, aí a gente também procurou um pouco da história da internet em si, né? Das grandes figuras que estão na internet, né? E a gente fez uma pesquisa também de como a internet tem funcionado no que diz respeito à parte automática dela, né? A parte do algoritmo, né? Que é tão... O que é esse algoritmo, né? E tudo mais. Então, tudo isso foi enriquecendo e foi tudo sendo muito útil pra gente montar essa concepção de como é esse universo da internet, né? E trazer ele à vida, assim, no palco. Uma outra reflexão que eu gostaria de trazer aqui é sobre as horas da internet, que eu já tinha falado. O quanto tempo a gente passa na internet, muitas horas, e não aproveita a vida, não aproveita momentos, detalhes. Na peça a gente tem ali a cena da festa, onde a Elisa fala: gostei muito, né, mas passou rápido. E aí, a Vitória fala: mas foram 10 horas.
aqui as coisas passam rápido demais. A gente nem percebe quando a gente viu, a gente ficou 3 horas lá e não aproveita a vida. Quando ela volta pra casa, ou seja, quando ela sai da internet e vai pra casa dela, ela fala, nossa, esse cheiro, o café aqui é muito melhor do que aquele café de lá. Ou seja, aquilo que ela viu na internet, mas aproveitar aquele momento é muito prazeroso e acaba ficando de lado. Então, isso também é importante porque a gente precisa ter esse respiro, né, de vida real e vida virtual. E aí, justamente, nós quisemos trazer isso também bem evidente na estética, né, como quando a gente tem ali a Elisa no mundo real, a gente tem uma estética mais amarelada, até mais escura, porque ela tá ali num lugar comum. Era pra ter uma ideia, assim, de uma luz mais amarela, era pra ter até uma ideia de ser uma coisa mais antiga, mais interior, assim, mais com cara de fazenda, assim, né? Ser uma coisa mais... Rústica. Rústica, essa é a palavra. E aí, quando ela vai pra Cidade dos Sonhos, quando ela entra lá, aí a gente traz fumaça, muita luz colorida, laser, luz neon. E essa estética, ela foi construída... justamente para ter esse choque uma coisa com a outra, né? Nós nos baseamos numa estética que chama Retrowave. Eu acho que é uma estética que tá muito em alta atualmente, assim. Eu não sei se é uma coisa de inconsciente coletivo, mas é muito doido isso, né? Tem muitos... Assim, eu acho que também tem uma grande influência aí de várias indústrias, assim, né? Eu tenho pra mim que isso veio ali do Stranger Things ali, eu acho que começou ali, sabe? Eu acho que começou ali e muitas coisas surgiram, né? Por exemplo, a gente tem hoje o Cyberpunk 2077, que foi um jogo também que veio também bem forte com essa estética. Outros jogos de temporada, como Fall Guys, por exemplo, também veio com essa estética na temporada anterior. Então, assim, parecia que tava muito no inconsciente coletivo essa estética, sabe? E a gente acabou foi muito usual pra gente, né? A gente se apropriou dela. Na trilha sonora da peça também a gente pegou muita música que tem essa não é estética daí, né? Esse estilo, né? E aí veio muita coisa do Kavinsky. O Kavinsky também, que combinou muito. Eu conhecia já... eu tinha conhecido também há 1 ano atrás, assim, e meio que deu muito certo, sabe? E aí, olha que interessante, né? O algoritmo da internet também ajudou bastante nesse sentido, na trilha sonora, porque como eu comecei a ouvir muito esse tipo de música, as propagandas do Instagram, nos stories, elas começaram a aparecer propagandas pra mim desse estilo de música no Instagram. Isso é uma coisa muito doida, né? A gente fala do algoritmo na peça também, e isso aconteceu muito. Eu conheci muitas, não sei se é banda o termo certo, né? Mas que tocam esse estilo. Coloquei essas músicas na peça, que são músicas que têm tudo a ver mesmo. Inclusive estão disponíveis, né, na playlist lá da peça. E elas vieram do algoritmo, sabe? É muito legal isso, é muito interessante de falar. Então foi daí que a gente buscou a estética, né? A gente tava procurando bastante essa ideia de laser e tudo mais. E acabou que deu tudo certo e a gente conseguiu montar essa peça. Eu acho que uma das magias dela é justamente essa, é a luz, né? Acho que cada peça tem uma coisa assim que destaca, assim, né? E a luz nessa peça eu acho que foi a grande magia, assim, na hora de construir o ambiente. Agora a gente vai trazer detalhes das cenas, porque toda a cena tá carregada de informações da pesquisa do Will. Como eu falei, tem notas e a gente vai trazer tudo que tá intrínseco, tudo que não foi mostrado de forma clara nas cenas, que foi mostrado de uma maneira bem subjetiva. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, muita gente, inclusive TIs, né? A galera que trabalha com isso, quando a gente falou, nossa, explodiu a cabeça, porque foi genial, mas de uma sutileza de cena que ninguém pega.
A gente quer mostrar pra vocês agora tudo o que foi, né? Essa peça é uma peça que a gente chama de textocêntrica, né? Tem muito detalhe no texto que... E aí, quando tem muitos detalhes no texto, a gente força os atores a não conseguirem improvisar, né? Eles têm que ficar presos a falar exatamente o que eu escrevi, porque se eles falarem outra coisa, meio que muda o sentido, né? Eu tô com o texto aqui, eu vou passar por alguns detalhes. Tem coisas que eu diria assim que nem foi assim pro corte final da peça, vamos dizer assim, né? Então a gente vai falar de tudo agora, né? Vamos passar cena por cena. Então a primeira cena realmente a intenção era ser essa ideia de um lugar rústico, isolado e calmo, pacato. Tanto que não tem música nenhuma na peça, só vai ter música quando ela realmente chega lá na festa. E a intenção era realmente até incomodar um pouco a plateia nesse sentido de, meu Deus, essa cena é muito lenta. Eles estão tomando café, comendo bolo, mastigando, conversando e meu Deus, não anda, sabe? Eu não sei se todo mundo teve essa sensação, né? As pessoas mais ansiosas, imagino que sim. Mas a ideia foi construir esse primeiro ambiente, assim, muito lento, tranquilo demais, né? Então a Elisa diz que vai partir. Ela diz que ela tá cansada de ficar ali. E os pais apoiam ela, mas dizem pra ela, dão aquele sermão de pai, né? Toma cuidado, lá as coisas são diferentes, as pessoas lá elas agem diferente, elas se tratam diferente, o tempo lá parece que passa mais rápido porque é tudo muito, muito mais intenso, tudo muito mais louco, mas realmente a gente entende que o seu lugar deve ser lá porque lá estão as oportunidades e aqui as coisas estão muito obsoletas, paradas, né? Somos praticamente anônimos aqui, né? Que é uma fala assim importante, porque justamente, né, a pessoa que não tá na internet hoje, ela praticamente não existe, né? E aí então Elisa decide partir. E aí nós temos uma segunda cena, que é justamente ela entrando na internet. E quando ela entra na internet, o primeiro lugar que ela vai visitar, a primeira pessoa que ela encontra é o guia, que representa, na verdade, o Google. Então a gente liga uma luz branca, inclusive, que é uma moldura, forma uma tela, propositalmente, na frente do palco. E ela entra e começa a conversar com o guia. E esse guia, ele tem a intenção de ser o Google mesmo. Então, ele pergunta o que ela deseja, o que ela tá procurando, o que você está procurando hoje. E aí ela fala, eu queria um emprego, né? Não, quem é você? Ele fala, na verdade, né? E aí ela fala, meu nome é Elisa. Aí ele já começa a completar. Elisa Albuquerque, Elisa Andrietti, Elisa... Não, Elisa Vieira. Elisa Vieira Alencar, Elisa Vieira... Então, assim, ele tem essa... É como se ela estivesse fazendo uma pesquisa mesmo ali, né? Pra entrar. E aí ele fala, olha, você é nova aqui, né? Porque tem um monte... Tem umas 3 aqui, Elisa Vieira Alencar, mas nenhuma... Elisa Vieira Lima, mas nenhuma delas é você. Você é nova aqui? Sou. Legal. O que você tá procurando, então? Tô procurando um emprego. E aí ele vem com aquela ideia mesmo do Google. Olha, eu recomendaria... Você quis dizer, né? Que você tá procurando por um lugar pra ficar ou amigos. Eu recomendaria que você procurasse um lugar pra ficar ou amigos. Mas se você quiser mesmo um emprego... Tudo bem, então. Aí ela fala, é verdade, então acho que eu vou procurar um lugar pra ficar, vou procurar pessoas por aqui, que eu tenho amigos que vieram pra cá, mas eu não sei onde eles estão. E aí ele fala pra ela, ele dá uma de Google Maps, né? Fala, faz o seguinte então, depois do cruzamento aqui, você faz uma curva à direita e você vai encontrar um prédio azul, começa por lá, que lá você vai encontrar as pessoas. Quando ele fala isso, ele tá falando, na verdade, cruzamento e curva à direita é o F do Facebook, né? É pra ter essa ideia visto de cima. E então ele manda ela pra lá. E aí ela vai pro Facebook, que na verdade a gente chama de festa aqui, né? Que é uma festa. E depois da cena do Google, ela encontra um velho sentado, todo de azul. E esse velho representa o Facebook. É velho porque é o mais velho ali. E é Elliot o nome dele, porque o nome do Mark Zuckerberg é Mark Elliot Zuckerberg. Então,
o Will trouxe o Elliot aí, nome do meio que ninguém conhece, pra ser o personagem. E nesse diálogo que acontece, tem vários detalhes quando você faz uma conta no Facebook. Porque ele pergunta a idade dela e ela fala, eu tenho os meus documentos, quer que eu mostre? Ele falou, não. Ele fala, não quero ver. Porque é só você colocar que você é maior de idade ali, que você já consegue entrar, mesmo que você não seja maior de idade. Ele fala que ele não precisa ver. Ela pergunta se é pago. Ele fala que não é pago, que é gratuito, sempre será. Mesmo que outras pessoas falem que vai ser pago, ele fala, essas pessoas falam cada coisa. Então ela abre uma conta e ganha um cartão. E esse cartão ela leva quando ela entra na festa. E esse cartão, ele representa a conta que ela está abrindo. E mais pra frente, na cena do café, que é o Instagram, no momento em que ele fala, você já tem conta aqui? Ah, eu tenho esse aqui. Esse cartão representa a conta do Facebook, porque hoje em dia, se você consegue entrar em diversos aplicativos só tendo a conta do Facebook. Então, tem essa fala também que representa a conta do Facebook e que você pode fazer a partir dessa conta. E aí, quando ela chega na festa, ela encontra uma amiga de escola dela e ela diz, se você aceitar, podemos ser amigas, né? E vem aqui que eu vou te mostrar tudo. Então a gente tem ali todo um passeio pela festa. Tem um amiguinho que vem cutucar ela, que é uma referência daquela coisa de cutucar que tinha antes no Facebook, né? Que ela ainda fala, ai, como você é chato, para de me cutucar e tal. E elas ficam ali se divertindo na festa. E a hora passa. E ela não percebe. A gente também passa ali com a prefeita, só pra mostrar um lance de idolatria, assim, né? Das pessoas ficarem curtindo ela e tal. E aí depois o velho vem e fala, preciso fazer uma manutenção, vou ter que fechar tudo e tal, vocês vão ter que sair. Todo mundo fica triste, porque, acabou a festa, né? E todo mundo sai. É interessante falar que a gente pensou desde o início mas a gente tava com um elenco pequeno, que todas as cenas, todas as redes sociais, todas as cenas que representassem isso, elas teriam pessoas se comportando de maneiras diferentes, justamente para deixar proposital. Como as pessoas se comportam no Facebook? Então o Facebook é uma festa, né? Como as pessoas se comportam no Instagram? O Instagram é um café, então eles são mais perfeitinhos, preocupados com imagem, assim, né? Eles ficam todos preocupadinhos com a imagem e tudo mais. Acabou que algumas cenas a gente não conseguiu demonstrar tanto isso, por questão de que essa peça foi uma doideira total, no sentido de troca de cena, né? E muitas pessoas coringando muitos personagens. Mas essa era uma das intenções. E aí o Facebook veio com essa intenção de ser a festa mesmo, tá todo mundo ali adorando, curtindo pra caramba. E até que em determinado momento a festa tem que parar por uma manutenção. Isso é uma ideia mais do começo, assim, né? De pensar que o Facebook lá no início teve assim uma queda, uma outra queda, esse tipo de coisa, né? A ideia era fazer justamente essa referência. E também porque vira e mexe, por exemplo, Instagram, WhatsApp, Facebook, às vezes eles caem, às vezes eles têm esse período de queda e que existe uma reclamação quando isso acontece. Porque eles saem da festa e eles reclamam que o velho parou a festa pra fazer a manutenção. A gente tá o tempo todo ali e quando o WhatsApp cai, vira um reboliço. O WhatsApp caiu, meu Deus do céu, o que a gente faz? E quando isso acontece, um dia que o WhatsApp caia, já vira um reboliço que as pessoas procuram. Né? Uma hora, as pessoas já minutos. procuram outros aplicativos pra se envolver, assim, nossa, é uma tragédia o Instagram parar. Então, veio com essa ideia também. Tem essa ideia também, exatamente. E aí depois a gente tem uma conversa das duas, que a Elisa perde a mala dela. A mala é bem importante de falar, né? A mala, vários personagens, né? A Elisa, também a Cássia, e até o momento a Vitória, estão com malas ou uma bolsa. E a mala representa a vida particular dela, a privacidade dela, aquilo que ela guarda, aquilo que é íntimo dela.
e aquilo que a gente preserva, né? Então, quando elas abrem a mala, é que elas decidem falar sobre alguma coisa, se expressar, falar alguma coisa sobre elas. Então, elas preservam aquela mala, elas mantêm com senha, mantêm guardado junto a elas. Porque se aquela mala desaparece também com elas, vaza também todas as informações delas. Tem uma cena em que a Vitória abre pra contar uma coisa pra Elisa. Então eu preciso te contar uma coisa. Ela abre pra tirar um rímel. Então esse ato de abrir é representativo, quer dizer que ela está abrindo a vida dela pra outra pessoa. Então a mala ela tem esse símbolo de representar a intimidade de cada um. Por isso que a mala da Elisa é tão importante e por isso que a mala da Cássia também é tão importante. E aí a gente segue ali com a mala da Elisa que na primeira cena da festa sumiu. Exatamente. Então ela se distraiu e acabou perdendo toda a bagagem dela. E aí a Vitória fala pra ela ficar calma, que elas podem ir lá na festa, fazer uma reclamação lá, um chamado, abrir um chamado. E não é abrir um chamado ao termo certo, mas enfim. E aí elas vão pra... Só que ela fala, só que antes vamos tomar um café. E aí elas vão pro Instagram, que seria o nosso café. E aí chegando lá no Instagram, a gente tem pessoas que se preocupam demais com a imagem. E a gente também faz muitas referências. É um café justamente porque a gente fala muito de filtros, né? E ela fica falando que é sempre importante passar ali todo dia, que às vezes só de estar ali bem arrumada, você já pode conseguir um emprego e tudo mais e tal. E aí o atendente, que chama Michel, que também é um nome que veio também de um dos criadores do Instagram, que é um brasileiro, desses criadores, veio daí esse nome. Ele vem e oferece ali um café para elas e tudo mais, pergunta com que filtro ela vai querer, e aí ela fala realmente granulado e com creme, que são referências a nomes de filtros do Instagram, realmente, né? E aí tinha até um lance também de ter meio que um nome de usuário, né? Que isso acabou sendo um pouco perdido, que é quando ele pega a comanda dela, ele fala, você, qual que é seu nome? Seu nome é Elisa? Então vai ser Elisa... 128, né? Pra ter essa ideia de nome o arroba do Instagram, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma comanda. Como se fosse uma comanda, né? E com esse duplo sentido. E aí ali já no Instagram, ela fica um pouco chateada porque perdeu a mala e já chega ali um primeiro troll, né? Que é o Marcos. E ele já ofende ela de graça, assim. E a outra fala, cara, que isso? O que você tá falando? Ele fala, não, se não quiser ouvir, eu só tô dando minha opinião. Quem mandou tá aqui e tudo mais, né? Não deveria estar aqui com essa cara de quem comeu e não gostou, né? E aí a gente já vem com essa ideia do absurdo, assim, de uma pessoa ofender a outra de graça só porque ela estava ali. Só porque ela postou uma foto de repente, sabe? E aí a Vitória dá um conselho pra ela de, não, fica tranquila, que às vezes acontece mesmo esse tipo de coisa, mas não passa disso, é normal e tudo mais. E aí elas vão atrás da mala e saem de cena, né? A cena seguinte é a cena de um linchamento virtual. Então, a Cássia, a primeiro momento que a Cássia aparece com a mala dela, segurando a mala dela, e entra vários haters, que seriam os carrascos. Eu vou falar de novo. E a cena seguinte é a cena de um linchamento, que seria um linchamento virtual, e é a primeira cena em que a Cássia entra segurando sua mala, correndo. Entram vários personagens encapuzados, e eles seriam os carrascos, que seriam os haters da internet, xingando ela, falando que não gosta dela, que não sei porque ela tá aqui. E ela segurando a mala, eles tentando tirar, até que eles vão bater nela. E a prefeita entra. A figura da prefeita é uma figura de uma autoridade. Quando a gente fala de autoridade, seria uma autoridade que não tem nenhuma ação, porque nós sabemos que não existem muitas leis que regem a internet, né? Então, é uma autoridade que passa por aquilo, vê tudo, mas não faz nada. Porque não se tem nenhuma lei ou poucas que regulamentam esse tipo de crime virtual. Então, ela passa
não se importa com aquilo. Diz, inclusive, que ela não pode ir contra a vontade do povo, que a pessoa deve estar tendo o que merece, e que ela tem mais o que fazer. Ela se importa, mas tem mais o que fazer. E sai. E aí acontece o linchamento com uma cena épica, onde a gente realmente coloca uma música que não tem nada a ver com a cena de linchamento. Então é uma música clássica, que fala de um mundo perfeito, e ali ela apanhando. Sendo espancada. Sendo espancada. Enquanto toca a música do Mundo Perfeito. O nome da música é What a Wonderful World. E aí depois desse linchamento a gente já vai pra uma cena que representa o Tinder. Então justamente a Vitória, ela fala que vai se abrir com a Elisa. Abre a bolsinha, né? Como a Bianca já tinha comentado. E aí o que acontece? Ela simplesmente entra num lugar onde as pessoas passam por ela. Numa dança, só que é pra ser também assim eu acho que a grande sacada da cena é que as pessoas não dançam, elas só passam umas pelas outras, e ela vai passando, vem uma fila de pessoas e ela vai eliminando essas pessoas da fila, até que tem uma pessoa que para ali e fica com ela, que é o match, né, do Tinder. Só que essa pessoa simplesmente vai embora e elas não conversam mais. E daí a Elisa fala, mas então vocês precisariam conversar. É uma ideia de como se duas pessoas tivessem dado um match ali no aplicativo, mas elas não começaram a conversar. E ficou um clima estranho entre elas, porque elas se conhecem, mas, né, essa é a intenção. E aí a cena seguinte, ela já vem emendando com nessa ideia do Tinder, porque justamente o David, ele representa o mercado, né, vamos dizer assim. Ele senta na cadeira dele e ele vai simplesmente escolhendo o que ele não quer e o que ele quer, colocando para a esquerda o que ele não quer e para a direita o que ele quer. Então, assim, essa cena, ela tem a intenção de complementar a outra, né? A gente já vem com essa figura do David, assim, de ser uma figura que tem um certo poder, né? Ele tem ali um braço direito que tá ali com ele, que a gente percebe que existe uma relação de poder, né? E como se ele fosse um funcionário, assim, mas não é bem um funcionário, né? Eu acho que dá mais a entender que ele é tipo um braço direito mesmo ali, né? E aí ele vem com essa intenção mesmo, de mostrar que o que ele não quer, ele põe pra um lado, o que ele quer, ele põe pro outro e tal. E aí eles dizem que vão sair dali e vão conversar com o velho. Que eles têm planos para a festa, planos para vender coisas na festa e tal, e aí eles saem, né? Justamente, e aí a gente começa com essa ideia das propagandas do mercado comprando dados de pessoas também, que a gente vai chegar lá, né? E aí a gente vem com essas ideias, assim, que são ideias que realmente regem a internet, né? O nome do personagem que está ali com o David é James. Na realidade, inicialmente era Jane, mas é por conta do nome de um dos fundadores do WhatsApp, porque ele é responsável por propagar notícias, né? Então, que depois a gente vem com a ideia de que ele propaga fake news, inclusive. Mas um dos fundadores do WhatsApp... O nome veio daí, né? Veio pra, inclusive, estar perto, né? Porque é onde você compartilha as coisas. E aí logo depois a gente vem com a entrada de um personagem que é o Fer. E o Fer, o que ele faz? A gente mostra como é que as pessoas criam os haters, né? Então o Fer, ele supostamente é um cara famoso, é um cara mais conhecido na internet. E ele vai lá e faz um desabafo para esses seguidores dele. E esses seguidores dele, eles se transformam nos carrascos, nos haters da Cássia. Porque supostamente ele tem uma história com a Cássia de uma sociedade que acabou e tudo mais, e ele culpa ela por isso. E é justamente esse o ponto que a gente quis tocar, né? De como pessoas famosas, que têm muita audiência, elas têm uma responsabilidade muito grande de não cometer esse tipo de erro, né? De, às vezes, no calor do momento, você tá puto com uma pessoa e você vai lá e expõe a pessoa, e você é uma pessoa que tá falando com
milhões de pessoas, você destrói a vida da outra pessoa, né? Esse foi o ponto que a gente quis tocar nesse arco, assim, da Cássia com o Fer, né? E aí a gente vem com esse desabafo dele, que na verdade é a origem dos carrascos. A gente trouxe a ideia de uma punição desmedida, né? Que não interessa muito bem, porque a gente nem fala o que aconteceu. A história dos dois, não interessa quem tá certo e quem tá errado. Mas o que a gente traz é que a reação dele é desproporcional com relação à Cássia, que não é famosa. Então acaba tendo um peso muito maior pra vida dela. E mesmo que ela tivesse feito uma coisa ruim, né, ou até uma coisa muito ruim, uma atrocidade, os carrascos não seriam as pessoas que deveriam julgá-la, né? Eu acho que essa é coisa muito importante, né? Principalmente nesse sentido na verdade, assim, acho que o principal sentido nós não sabemos o que ela fez e nós estamos aqui linchando ela porque nós amamos o Fer, né? Só se sabe um lado, tanto que ela fala, vocês não ouviram a minha versão, vocês não sabem o meu lado da história, e ele não deixa nem falar, e os carrascos nem querem escutar, apenas linchar, ter essa reação totalmente exagerada, desmedida. Aí a gente volta pra festa, então a Elisa vai lá fazer a reclamação, e então ela vai conversar com uma, vamos dizer que sim, que ela precisa de uma assistência do Facebook, né? E aí também tem uma crítica, né? Que o Facebook é muito esperto para algumas coisas, mas ele é muito... ele faz muita vista grossa para outras coisas, né? Você imagina uma pessoa que às vezes tem uma foto dela exposta ou esse tipo de coisa, não é uma coisa fácil de resolver de jeito nenhum, se você não for um cara, às vezes famoso, um cara que realmente vai ter que contratar advogados para fazer a coisa funcionar. Então, assim, a gente critica bastante essa questão. A gente fala isso, né, do Facebook, que ele fala, eu já tô muito velho, eu não enxergo. Mas, assim, ele não enxerga esse tipo de coisa, esse tipo de problema, mas ele tá muito atento e tá bem de olhos abertos para outras coisas, né? Como, por exemplo, fechar os negócios dele lá e tudo mais, crescer, aumentar o Facebook e tal. E essa fala, né, que inclusive o Thiago, que faz o Facebook, ele faz com um cara de, eu tô muito velho, eu não enxergo, com um pouco de desdém, porque assim, na realidade, aquilo é mais uma desculpa. É um descaso mesmo, né? E a gente sabe que assim, já passamos por momentos de ver pessoas pedindo, cara, por favor, denuncia essa foto aqui, denuncia, estão usando minhas coisas e tal, e assim, cara, às vezes tem que... Sei lá quantas pessoas já fizeram uma denúncia e a solução não é rápida, às vezes nem existe a solução, né? Eu mesma tive que trocar o meu sobrenome, porque uma vez aconteceu um sobrenome errado lá no meu negócio, eu mandei meus documentos, até hoje não resolveu, eu mandei tudo, mandei cópia, até hoje tem um nome que não é meu lá. Exatamente. Então é bem problemático essa questão do Facebook. E aí a gente quis tocar nesse assunto. E aí na festa a gente tem então o David chegando com o James. E aí eles começam a distribuir bebidas. E essas bebidas lá dentro, inicialmente, elas representam coisas que eles estariam vendendo, né? Ele dá uma amostra grátis ali pro pessoal e deixa um dos homens dele ali ouvindo o que as pessoas estão falando na festa. Então, qual que é a jogada aí? Ó, eu vou deixar... E aí ele fala isso na próxima cena que já emenda, né? Que é a negociação dele com o Elliot, que é o Mark. Ó, eu vou deixar o meu pessoal aqui. Eles vão ficar ouvindo as conversas aqui na festa. Mas assim, discretamente. Aí, quando ele perceber, por exemplo, que alguém gosta de tal coisa, ele vai vir e vai falar, olha, você não quer dar uma olhada em tal coisa? Eu tenho aqui. Então, assim, é essa ideia mesmo da propaganda dentro da rede social, né? Do quanto isso... E aí a gente pega um pouco... Tem uma certa resistência ali do Mark. Nós assistimos alguns filmes também antes de construir essa peça. E um deles foi a rede social, né? Que é a história mesmo do Facebook. E é muito legal porque no começo, realmente, ele é meio resistente em relação a isso, né? Ele fala, não, mas as pessoas estão aqui para se divertir, elas não querem ficar comprando coisas e tudo mais. Mas aí depois, conforme as coisas vão
conforme as coisas foram evoluindo, naturalmente hoje, né, o Facebook ele tem uma enorme receita de impulsionamento de coisa, de propaganda. Nós impulsionamos, né, quando a gente vai abrir uma turma de teatro, a gente vai lá e fala, ó, você ouviu aí que tem um cara que gosta de teatro? Manda o meu anúncio pra ele, né? É assim que funciona, né? É o tráfego pago. Então a gente começou a falar meio que dessa ideia, né? Só que por trás disso ainda tem alguns problemas, né? Essas bebidas, já vamos, né, dar o spoiler aqui, elas também acabam representando a fake news depois. Porque o WhatsApp, não é tudo culpa do WhatsApp, né? Mas a gente meio que culpou bastante ele no enredo, assim, da peça, né? Ele vem com essa ideia de distribuir as fake news. Então, no meio daquelas bebidinhas que são as boas novas, eles chamam, né? É proposital, né? Usar essa palavra novas, né? E depois o outro falar, não, mas isso é falso? Realmente, é fake news, né? Ele vem com essa ideia justamente de distribuir para as pessoas bebida falsa no meio da original. E aí perdemos o controle no fim da peça, né? Já adiantei um pouco porque eu acho que uma coisa já vai ligando na outra. É o momento. Né? É o momento. E aí, justamente, então assim, além de representar o WhatsApp, eu vejo que o James também ele acaba representando um pouco da própria... do interesse político por trás do mercado, sabe? Se a gente pensa no David como mercado, a gente pensa no James, sabe aquela parceria que a gente sabe que tem de mercado e política e que é uma parceria de merda, assim, que a gente sabe que dá muito problema, né? Eu vejo muito os dois nessa parceria, só que o James ali, ele é mais aproveitador, né? Ele meio que engana o mercado para conseguir distribuir o que ele quer da forma que ele quer, e é justamente o que a gente vê acontecendo hoje, né? O Facebook hoje ele não consegue, por mais que ele lute, não só o Facebook, né? Mas por mais que ele lute contra fake news, ele não consegue ter controle nenhum sobre isso, né? Ou é um controle bem pequeno, né? Inclusive o Google, né, tudo. Hoje a gente, infelizmente, não... É muito difícil a gente saber o que é verdade e o que não é. Tanto que é muito comum a gente receber notícias muito absurdas e falar, puta, isso aí não é mentira, isso é mentira. E depois é verdade. Ou o contrário, né? Você fala, nossa, meu Deus, olha que absurdo. Aí, puta, em 2 segundos de Google você já vê que não é isso. E às vezes pior, né? Às vezes eu acho que o pior não é nem a mentira. Às vezes o pior é quando aumenta, sabe? Porque aí você sabe que é verdade, mas você não sabe, né? Tipo assim, pegou fogo no prédio em todos os andares. É muito diferente de pegou fogo no primeiro andar do prédio. Só que o que você vai ver? Pegou fogo no prédio. E aí você não sabe o que de fato aconteceu, qual que é a proporção da coisa, né? E tá num estágio tão grave que sites que vieram para ir contra as fake news, para desmentir, estavam mentindo. Então a gente fica naquela coisa que, meu Deus... Não dá pra confiar em nenhuma mídia mais, assim, é uma doideira isso, né? Então a gente acabou também tocando bastante nesse assunto, dessa forma aí na peça. E aí nós vamos pra uma cena que representa a Dark Web, né? Que tem uma diferença entre Deep Web e Dark Web. Então na festa a gente tem um dos soldadinhos do mercado, ouvindo o que as meninas estão falando, e elas estão falando, poxa, não achei minha mala ainda. Eu não sei, eu acho que o Facebook não vai ajudar muito, porque ele não tá muito preocupado. O que eu vou fazer? E aí o soldadinho escuta e fala, olha, eu tenho a solução pra vocês, eu conheço uma pessoa que pode ajudar. E aí ele sai com elas da festa e leva pra Dark Web. Então na pesquisa eu descobri que Deep Web e Dark Web são coisas diferentes. A Deep Web é uma internet muito maior do que a internet que a gente conhece, só que é uma internet que para você acessar você precisa ter um navegador especial, e eu não sei como funciona o acesso, assim, tecnicamente falando, né? Eu sei como funciona em teoria só. Prática,